e é algo tão comum as pessoas procurarem ler o tarô através da inteligência artificial, por alguns motivos: preconceito, medo, principalmente de charlatões. Se você quiser ver um vídeo sobre o tarô e os charlatões, eu tenho um vídeo exclusivo para isso. Então as pessoas têm muito medo de procurar pessoas erradas, as pessoas têm também vergonha, as pessoas ficam intimidadas com certos ambientes, e as pessoas muitas vezes não só têm curiosidade, mas têm muito desejo de procurar um tarólogo. Muitas vezes acreditam que isso não traz respostas, que isso não é verdadeiro. Até o final deste vídeo, você vai entender até que ponto o tarô funciona se você fizer consultas usando a inteligência artificial. E as pessoas podem dizer que não funciona. Funciona sim, mas até ele tem limites. Existem limites para que esta consulta de fato traga respostas sensatas, coerentes e respostas que vão te surpreender. Pois fique até o final do vídeo e você vai entender que sim, a inteligência artificial trará respostas, não lendo o tarô para você, mas usando o tarô para falar com você. Tem uma grande diferença entre ler o tarô e usar o tarô. Um psicoterapeuta usa o tarô para dar terapia, para fazer terapia, mas ele não lê na questão mística, na questão ocultista. Então, existem essas duas vertentes e você vai entender sim que neste vídeo o poder da inteligência artificial, e eu vou explicar o porquê ela tem poder sim, até certo ponto, de examinar o tarô para você, usando todos os seus bancos, usando dentro dos seus bancos de dados algumas coisas que eu estarei detalhando até o final do vídeo. Bem, eu quero te adiantar algo simples. A inteligência artificial hoje, ela é muito usada no mundo inteiro. E existem muitos aplicativos na Europa, nos Estados Unidos, só para você ter a ideia, de 260 milhões de americanos, 30% consultarão uma vez na vida, no mínimo uma vez no ano, o tarô. Nos Estados Unidos, todo americano sabe qual é o seu signo, conhece o tarô. O Brasil ainda está engatinhando. Por exemplo, nós somos o 4º país do mundo a ter essa estudo, essa forma de busca de tarô. Por exemplo, a Inglaterra é o 2º, e ela é menor em extensão e população que o Brasil, e ela está em 2º lugar. A Índia em 3º. Você vai perceber que nos Estados Unidos e na Inglaterra existem muitos aplicativos hoje para supostamente se dizer que está lendo o tarô. Porque se você perguntar para a inteligência artificial, ela mesma vai responder que ela não lê o tarô, ela só examina a perspectiva da sua vida com relação ao tarô. Por exemplo, você hoje, se você for nutrir a sua inteligência artificial que você tem no seu celular, com todas as suas informações, queixas, preocupações, você conversa com a inteligência do seu celular. E o que acontece? Um ano depois, ela já te conhece muito bem, e ela utilizando de símbolos, arquétipos, mitos, porque a inteligência artificial ela foi abastecida com a experiência de milhares e milhões de pessoas. Ela foi construída assim, com experiência de pessoas. Pessoas foram usadas para construir a partir das suas experiências. E ali tinham místicos, espiritualistas, tarólogos, todo tipo de gente. Sem contar livros, milhares de livros. Por exemplo, um livro de Jung, que faz parte da cadeira de psicologia. Jung é um dos pais da psicologia com Freud. E o que acontece? Jung trabalha o mito, a alegoria, trabalha a ideia dos símbolos, dos arquétipos. Ele é que lança a ideia do arquétipo. Se fala assim arquétipo hoje, graças a Jung. E se você for numa pessoa que estuda psicologia, ela vai ter mal lá, dentro de um semestre, um ou outro professor que fale sobre Jung. Então ele sai cru, só se ele gostar muito desse tipo de coisa, que ele vai buscar Jung. E isso aí é complicado, porque ele vai buscar um místico ocultista muito poderoso que foi Jung. E a inteligência artificial tem todos os livros de Jung,
Quando você consulta um aplicativo da inteligência artificial, vai te dar respostas passado, presente e futuro. E esta inteligência artificial vai usar não só o que ela solicita, no caso de um aplicativo, ela solicita alguns dados. E ela tem o poder de conhecimento, essa bagagem toda, todo esse material. E não só isso, ela tem ainda a possibilidade de examinar, e ela vai fazer, quando ela faz, esse aplicativo pede, sua data, local e coisas relacionadas à astrologia, data e local que nasceu. Com isso, ela usa uma das vertentes do tarô que é muito interessante. No último vídeo, eu botei a ideia de como você identificar um tarólogo charlatão. Veja lá. E lá eu coloco algumas disposições ou formas que são dispostas às cartas do tarô numa mesa. Como também mostro 2 tipos de tarólogos, um teúrgico e um necromante, ou seja, um espírita que é monoteísta, diferente de um teúrgico que olha um Deus consciência, um Deus energia, o Deus que habita em você, o Deus que habita em mim, um Deus panteísta, diferente desse Deus necromante espírita, que é um Deus monoteísta. Então tudo isso você vai aprender comigo nas aulas que virão, nos vídeos que eu estarei trazendo aos poucos. Contudo, eu quero que você entenda que quando o tarô faz isso na inteligência artificial, nesses aplicativos, e na Europa e nos Estados Unidos hoje, isso é muito comum, dada essa estatística que eu te mostrei, de 30% do americano, uma vez por ano ele consulta o tarô. Veja, então lá a gente acredita que não. Por exemplo, o movimento neopentecostal das igrejas, pentecostal das igrejas, vem dos Estados Unidos. Porque quando os Estados Unidos é colônia, é um presídio americano, ali você vê que na história dos Estados Unidos essas igrejas surgem lá, esses movimentos, são todo tipo de movimento pentecostal e neopentecostal surge lá, esse negócio de profeta, esse tipo de coisa, surge nos Estados Unidos. Daí você vai entender que os Estados Unidos é muito mais ligado a esse misticismo do que a gente. Você vai perceber nos filmes. Tem muitos filmes que os Estados Unidos construíram na nossa mentalidade ocidental uma ideia do tarô totalmente deturpada, porque é essa ideia mais fatalista do tarô, mais mística, mais demoníaca, mais ocultista. Então, o que eu quero te dizer é que sim, facilmente você pode consultar, porque se você não encontrar um aplicativo como eles têm lá, você pode usar a inteligência artificial, como eu falei antes, você está sempre abastecendo o seu celular, a inteligência artificial do seu celular, com informações pessoais suas, e você vai poder conversar. E esta inteligência artificial vai usar livros como A Cabala de Papos, o Ocultismo, livros como esse aqui é a Bíblia em grego, original, de 1 milhão de pastores, nenhum usa a Bíblia no original grego, porque é língua morta, tem que estudar uma vida. Eu sou especialista em grego de língua morta, eu sou um exegeta. E a inteligência artificial vai usar de línguas mortas, como o hebraico, como o grego, como o sânscrito, porque tem o sânscrito de língua morta, e a astrologia indiana, que é a que eu mexo, é o Diote, vai usar a astrologia ocidental e vai usar livros como esse de ocultismo, No Umbral dos Mistérios. Ele vai usar toda a literatura junguiana, todo o pensamento junguiano, todas as teses formuladas, todas as teses de doutorado, mestrado, todos os pensamentos pós e contras, para avaliar. Olha só a bagagem que vai vir para ser avaliada quando você fizer um questionamento. Por exemplo, eu retirei agora a inteligência artificial, a carta do carro. Ele vai olhar no Bhagavad Gita, que é que ele tem, e ele vai olhar nos arquétipos dessa carta. Ele vai olhar todos os mitos que envolvem essa carta. Por exemplo, o Bhagavad Gita e Krishna é a ideia dessa carta. Eu já falei alguma coisa aqui. Então, quando ele for fazer isso para você, a inteligência artificial, ela vai estar trazendo uma bagagem enorme de centenas de tarólogos, experiências de milhares de pessoas e centenas de experiências pessoais. Por exemplo, eu quero te falar uma coisa agora interessante. A inteligência artificial, se você perguntar para ela,
Você lê, ela vai falar, não, eu vou examinar. Porque quem lê é uma pessoa sensitiva, uma pessoa que tem consciência. Por exemplo, o que é essa consciência? Nós somos um corpo formado de 7 corpos. Pense, eu ensino isso em alguns livros meus de Cabala, e a Índia antiga, nos textos dos Vedas, nos textos indianos, ensinam isso, que nós somos formados por 7 corpos. O primeiro é esse denso, o segundo é o etérico, que é formado de nadis, energias, é um corpo de energia, e depois vem os corpos mais sutis, corpo do intelecto, corpo da mente e o corpo da consciência. A consciência é que você tem do local que você está, da cosmovisão da realidade que você tem, é algo bem mais relacionado com alma, espírito, algo que você vê, percebe e tem sensações extrasensoriais. É isso que é a consciência. E a inteligência artificial, ela vai falar, eu não vou olhar o tarô para você nessa forma de consciência, eu vou olhar o tarô pela lógica e a razão. Por quê? Eu quero te botar aqui algo bem para você entender como é essa consciência. Eu vou te botar um vídeo aqui do Ney Matogrosso. Uma vez eu fui com um amigo também numa mulher que botava cartas e foi muito louco, porque aí ele foi lá, porque ele que queria, eu não fui com ele, acompanhando ele, né? Com o Paulinho Mendonça, não sei se você conhece. Sim. E aí o Paulinho disse assim, Ney, você não quer que ela veja para você? Eu disse, não, Paulinho, não tenho curiosidade. Eu disse assim, nem tenho dinheiro. Eu disse assim, não, faz que eu pago para você. Eu disse, tá bom. Mas eu não... Imagina que eu ia perguntar o quê, né? Eu era um hippie solto no mundo, eu não tinha ambições, né? Minha ambição era que o mundo vivesse em paz, né? Aí a mulher botou a carta, ela começou a dizer assim, você vai ganhar muito dinheiro. Eu olhei pra cara do Paulinho assim, já quase debochando, né? Disse assim, que eu ia ganhar muito dinheiro, que eu ia ser muito famoso e que eu ia ser alguma coisa assim como... Ela não sabia descrever. E ela disse assim, alguma coisa assim como Carmen Miranda. Eu disse, Paulinho, tá na hora da gente ir embora. Vamos nessa. Eu disse, essa mulher louca, eu não tenho de onde ganhar esse dinheiro que ela tá falando, e eu não tenho... Como se eu vou ser famoso o quê? Fazendo artesanato, né? E que Carmen Miranda, ela tá louca? Ela tá vendo o Carmen Miranda na minha vida? Né? Passado o tempo eu entendi tudo que ela queria dizer. Eu não era Carmen Miranda, mas eu era... Porque você sabe que no mundo inteiro onde eu me apresentei, citavam Carmen Miranda, sabe? Me ligavam a Carmen Miranda, era muito interessante. Né? E ele relata a experiência quando ele era jovem, não tinha um centavo, recebeu de graça uma consulta de tarô, e nessa consulta de tarô, essa mulher revelou o futuro que ela também não conseguia ver, porque um tarólogo raiz, como eu falo, um teúrgico, ele entra numa camada da luz, numa camada de visão da realidade, em que ele vai enxergar o seu futuro, mas esse futuro não é claro e alvo, pense num futuro como essas névoas aqui, pense nessas névoas. É como ele está vendo o futuro. Por exemplo, esta mulher que leu o tarô para o Ney Matogrosso, falou que ele parecia, ela não conseguia explicar como ele seria no futuro, mas era algo bem parecido com... Na consciência dessa taróloga, ela via alguma coisa parecida com a Carmen Miranda. E ele também ficou bobo, mas ele só conseguiu entender isso alguns anos depois, ou muitos anos depois. Viu como é difícil? Por exemplo, o tarólogo místico, ele é muito complicado. Certa vez eu fui dar uma consulta para uma pessoa, e essa pessoa veio cheia de expectativas, porque todo mundo acha que vai ser alguém importante, ou que vai ser isso, ou vai ser aquilo na cabeça dela. E quando eu comecei a jogar, eu vi o semblante dela baixando, e o semblante baixando, e vi que ela ficou chateada e magoada. Por quê? Porque ela não era o que ela queria ouvir. E é algo que acontece literalmente a longo prazo. O que acontece depois de anos? E ela, no momento, ela deve ter pensado, não, esse tarólogo aí, esse vidente aí,
charlatão. Contudo, anos depois ela me procurou, querendo que eu retirasse de novo. Entenda, você tem o tarô, ele muitas vezes é a longo prazo, e você para entender essa leitura não é tão simples, entendeu? Por exemplo, nessa experiência da inteligência artificial, tem algo muito interessante. Você vai para a sua inteligência artificial, fala assim, eu tirei a carta do carro invertida. Sabe que foram milhares de pessoas que foram consultadas, tarólogos que tiram e pessoas que retiraram tarô para elas. E elas falam, quando saiu a carta invertida do carro, falou-se isso. E estatisticamente, aquilo está tudo no banco de dados da inteligência artificial. E ela vai ler tranquilamente numa questão perspectiva imediatista e como está a sua situação e o seu contexto. E você ainda tem que ser, e você ainda não pode ir para a questão interpretativa dele. Ele sempre vai ser bem moderado na interpretação, e isso pode ser complicado, porque ele vai querer sempre afagar o seu ego, porque a inteligência artificial ela é programada para não prejudicar o ser humano, para não forçar questões como... Até teve um debate, um garoto que se suicidou por conta de consultas à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a ela é vedado certos relacionamentos com o ser humano e respostas mais contundentes e que possam levar o ser humano a entrar em depressão, a suicídio, a desânimo. Ela sempre é programada para dar ânimo, para dar este up. Então, você tenha certeza, ele sempre vai olhar o lado bom de tudo, mesmo quando a notícia não for tão boa, porque você perceba que a inteligência artificial está olhando na perspectiva a curto prazo, viu? Não a longo prazo, como um ocultista místico e um tarólogo, porque existem vários tipos de tarólogos hoje. Como eu sempre vou bater nessa tecla, você não vai para um tarólogo imaginando que vai encontrar um sensitivo ali, um vidente, que consegue, que todo tarólogo é vidente. Tira isso da sua cabeça. Por isso os tarólogos hoje usam, a maior parte deles, usam estampas, usam... como eu mostrei na última aula, estruturas como a cruz celta, estruturas como a estrutura em U, ou a estrutura de ferradura, a estrutura em mandala, que ali usa astrologia, usa as casas da astrologia, viu? São técnicas, os tarólogos hoje usam muito técnica, eles estudam técnicas, eles estudam como dar respostas, como os arquétipos da carta podem falar com a pessoa. E isso é o tarólogo de hoje, os arquétipos da carta que vão falar com você. Por isso, a terapia holística usa como base o tarô, porque ali vai olhar arquétipos e questões que envolvam a psique e os problemas existenciais em que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Viu a diferença? Então, não seja um iludido acreditar que você vai encontrar um tarólogo como o Ney Matogrosso encontrou, como existiam há alguns anos atrás e como são poucos os tarólogos. Eu tive algumas experiências em que, nas consultas, eu evitava falar certas coisas, porque eu vi algumas coisas pesadas na vida da pessoa e você vai falar coisa ruim. Então, eu sempre evitei tirar o tarô desta forma para as pessoas, porque você vê coisas e você guarda. Até certo ponto, uma evangélica, que era profeta, não sei das contas, me encontrou, a gente conversando no clube, com os amigos, ela do nada, ela falou, você tem hábito de não falar o que você vê. Não é hábito, é questão que você viu a questão do Ney Matogrosso, algo que ele não acreditou na hora, nos dias, nos meses, nos anos, aí ele só foi entender que aquilo era real décadas depois. Por que eu vou tirar o tarô para uma pessoa e vou dar uma notícia que vai se realizar há 10 anos na frente? Eu já faço algumas notícias que eu uso, por exemplo, quando eu uso a astrologia indiana, eu olho muito as vidas passadas e a longo prazo, o que vai reger a vida das pessoas a longo prazo, a questão dos dasas, que são energias que estão regendo a vida da pessoa a daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, isso já é complicado. Imagine uma coisa
mais sensitiva, uma coisa pesada, uma coisa bem nebulosa. Viu? Essa questão nebulosa, como o tarólogo vê, ele vê algo se formando, ele vê algo construindo, muitas vezes ele não sabe dizer o quê. Quantas vezes você vai ver hoje a ideia do desenho do Simpson, os Simpsons, né? Desenho, falando que dessa agulha para perder gordura, esse tratamento que aplica para perder gordura. Então, o quantas coisas os desenhos dos Simpsons profetizam. Veja que o nome disso se chama arquivo acástico. Quando um tarólogo teúrgico, não importa, até mesmo o espírita, ele acessa esses arquivos, essa biblioteca acástica, essa consciência que todos nós temos. Quando nós vivemos e morremos, nós abastecemos essa biblioteca acástica com as nossas memórias, experiências, o que vivemos, o que sofremos, o que aprendemos. E isso de vidas em vidas, desde que o planeta existe, este HD está sendo nutrido, esta ideia acástica, esses arquivos estão se construindo. Você veja, é uma ideia bem paralela com os arquivos da inteligência artificial. A inteligência artificial vai te dar respostas por uma consulta e você fala, eu retirei a carta do louco de cabeça para baixo, o que ela quer me dizer? Ele vai usar fóruns, discussão de tarólogos. Sim, ele tem uma bagagem enorme para usar muita coisa, muitos artigos, e vai te dar uma resposta muito boa e satisfatória, mas sempre te impulsionando a melhorar, a ter uma saída melhor. Nunca vai falar nada de ruim, assim, com relação a doenças, a sofrimentos amorosos. Ele sempre vai colocar tendências. E nessas tendências, ele vai responder, por exemplo, a própria inteligência artificial, nessas tendências que a sua vida está tomando, nessa perspectiva, ele vai dar respostas para que você melhore em tal área, para que você procure abrir os olhos para outras áreas. Bem, viu o que ele procura, a inteligência artificial? Este místico e ocultista, esse tarólogo, não. Ele consulta o éter, a consciência cósmica. A física quântica hoje fala que esse vazio não existe, porque o nada não existe, então não existe o vazio. Mas ele também não dá um nome. Os antigos davam o nome para este vazio, tudo esse vazio, de éter. Daí você, quando for estudar a Cabala, eu estarei trazendo algumas aulas sobre Cabala, na perspectiva desses caras aqui, porque a inteligência artificial conhece esses caras a partir de comentários e artigos de acadêmicos. Contudo, este tarólogo ocultista, místico, ele é raro, é difícil achar um tarólogo que seja assim sensitivo, que seja um tarólogo vidente. E você pode perguntar aqui, você vai ver na inteligência artificial agora, se você perguntar, e ela vai te falar que a base do tarô é a Cabala. Sem a Cabala, o tarô se torna uma peça capenga, uma peça mal formada, como algo que não está pronto, não é constituído, falta coisas ali. E a base da Cabala é o tarô, são os caminhos da Cabala, são os 22 caminhos, eu vou botar aqui. A Cabala são os 22, o tarô são os 22 caminhos da Cabala, que são as 22 letras hebraicas. Bem, e quando este ocultista, esse tarólogo místico, que acessa esse HD, que é diferente do HD da inteligência artificial, ele acessa esses arquivos acásticos. Olha a diferença, porque ele acessa o mundo do éter. E esse mundo do éter, o cristianismo antigo, não esse que você entende aí, que você conhece, chama esse mundo do éter de Logos. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, o Deus que está fora de tudo e tudo está dentro dele. Esse é o Logos. E você vai ver filósofos como Filon de Alexandria, judeu, que explica o que é o Logos. Você vai ver filósofos gregos como Plotino, Porfírio, falando sobre o Logos, essa essência cósmica. E dentro desse Logos,
as pessoas entendem e chamam Jesus de a palavra, o logos, é complicado. E dentro desse logos você vai entender que são como arquivos acásticos. Você vai ver isso fácil num filme. Como é que é o nome do filme? Vou colocar aqui embaixo, eu me lembro. Nesse mesmo filme, fala que você ia para um planeta, quando eles vão no planeta, quando voltam, a pessoa que deixou está muitos anos mais velho do que eles, porque o tempo passa diferente. Isso nos textos védicos você vê fácil. Isso nos textos judeus, como o texto de Enoque. Por exemplo, Enoque, quando viaja para outros mundos, quando ele volta, ele deixa 2 filhos gêmeos, e os 2 filhos dele estão mais velhos do que ele. Veja que a literatura antiga fala sobre tudo isso, só que em uma linguagem que a gente não entende. A mesma coisa, um tarólogo, quando vai falar, ele fala por símbolos, ele fala o que ele consegue ver, ele não entende, e ele fala conforme ele consegue entender. Você não viu que a mulher fala que compara o Ney Matogrosso a Carmen Miranda, e não é de fato as roupas dele, a forma como ele trabalha, e aquilo ali não foi algo intencional, ele próprio fala isso, e é isso que eu te falo, quando você acessa esses tarólogos que acessam esses arquivos acásticos, essa memória do cosmos, esse Deus que está em você, que está em mim, lê a sua vida, entende tudo e fala sobre o seu futuro, porque ele entra na luz. Daí você vai ver Einstein falar que dentro da luz não tem passado, nem presente, nem futuro. Quando nós acessamos a luz, nós acessamos o futuro da pessoa. Isso é o que é o papel de um vidente teúrgico ou necromante, não importa. Esse tarólogo é um tarólogo que totalmente diferenciado de um tarólogo psicoterapeuta que está ali usando mapas como a cruz celta. Olha aqui o desenho da cruz celta aqui do meu lado. Este é a cruz celta. É a forma em que esse tarólogo vai ler a vida dessa pessoa e responder as perguntas dela. Entendeu? Que você pode sim consultar a inteligência artificial, mas ela tem limites, apesar que ela vai dar boas respostas. Mas não as respostas que, se você queira, como eu te falei, que é questões de olhar a longo prazo. Esse tipo de resposta não é tão simples. O próprio místico, ocultista e tarólogo, ele vai falar de uma forma não tão clara. Veja, até que tipo de tarólogo você tem que saber procurar, e muitas vezes é melhor você ficar com a inteligência artificial, como eu expliquei no início, que muitas vezes uma pessoa desqualificada, um charlatão, e que tem um conhecimento tão limitado, não vai dar respostas tão sedimentadas, tão sólidas quanto a própria inteligência artificial, que dentro dentro do banco de dados dela tem tanta informação de tantas pessoas, de tanta coisa, de tantos livros, viu? Não é de se pisar quando você olhar um tarólogo falando que inteligência artificial é besteira, que inteligência artificial para tarô, para astrologia é burrice, é besteira. Não é. O que eu falei nesse vídeo aqui é que você saber separar um tarólogo que trabalha e vê isso aqui como um oráculo. Se você for para o candomblé e tirar os búzios, ali são oráculos. Se você for para a cabala e na cabala trabalhar com a gemátria, ali são oráculos. Então você tem que entender que no tarólogo que você quer, mexe e trabalha com um oráculo. O que é um oráculo? É onde você vê numa perspectiva de um vidente, não é bem um médium não, porque a ideia aqui é um vidente mesmo, alguém que vê o futuro, diferente dos tarólogos de hoje, que a maior parte deles usam técnicas. Então, de certa forma, até que ponto vai ser conveniente para você procurar um tarólogo que só usa técnicas, quando muitas vezes a inteligência artificial pode te dar praticamente quase as mesmas respostas. E se não, se você for versado em inglês, tem muito aplicativo nos Estados Unidos que vai olhar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Até que ponto você vai levar isso aí a ferro e fogo e acreditar
é com você. O que eu estou passando neste vídeo é que sim, a inteligência artificial tem um potencial e uma qualidade enorme para dar respostas inteligentes, sérias, racionais e que podem sim ser muito boas para você. Porque você vai parar, vai pensar, vai usar a lógica, vai usar a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu corpo. Eu falei dos 7 corpos, o seu corpo da consciência, esse corpo da consciência, na Índia é chamado de Purush. Purush é a consciência da realidade. E você tem isso. E a sua consciência vai saber separar o que está certo, o que convém, o que não convém, que a inteligência artificial está passando. E muitas vezes na frente de um charlatão, ele vai te envolver com emocionalismos e que com a inteligência artificial você não vai estar sujeito a emocionalismos, a teatro, a engodos, a enrolação, a profetada. Não é isso que falam? Profetada? Então, na inteligência artificial você não está sujeito a esse tipo de situação. Okay? E você entendeu que o tarô não lê. Ele observa significados, ele avalia os arquétipos, avalia os símbolos, avalia o mito que envolve a carta. Por exemplo, como eu te mostrei, a carta do carro, que tem toda uma literatura por trás, todo um mito por trás, como a Merkavá, que é a cabala judaica, a carruagem judaica, que é a mesma carta do carro no tarô, que é a mesma carruagem de Krishna no Bhagavad Gita. Então, a inteligência artificial olha para todos esses mitos, olha para todos esses símbolos e ela lê significados para você. Quando você fala que, eu tirei a carta do carro, esquece daqui, essa daqui. Eu tirei a carta do carro e ela vai falar para você, e você vai falar, ela saiu para mim invertida. Daí ele vai ler a partir da perspectiva de milhares de tarólogos, milhares de pessoas que tiveram experiências e que esta carta foi apresentada de forma invertida. E ela sendo lida da forma invertida, ele usa de forma estatística o que a maioria retirou daquilo e que de maioria e o que aconteceu de fato com as pessoas e relatos das pessoas que falam quando esta carta saiu invertida, o que aconteceu, deixou de acontecer, o que esta carta falou e que de fato se concretizou, viu? Significado. Então, a inteligência artificial, quando você pedir para ler alguma coisa ou num aplicativo, ela vai olhar a partir de todo esse panorama, de todos esses padrões, significados. Ela não vai olhar simplesmente por isso ela vai falar para você, que ela não lê, ela olha significados. Eu creio que você aqui no vídeo entendeu uma coisa muito simples. Se você procurar um aplicativo é bom, se você procurar a inteligência artificial, em muitos momentos e até certo ponto, melhor do que muitos tarólogos. Mas se você tem que ter na cabeça que ela vai ler para você na perspectiva de significados e que a inteligência artificial foi programada para não botar você, não perturbar mais a sua cabeça, não te prejudicar mais, sempre levar uma palavra de aconchego, sempre levar uma palavra de resolução de problemas. Então, a inteligência artificial não será como um tarólogo que vai falar muitas vezes que o seu problema é isso, aquilo, outro, e vai acontecer uma coisa ruim. Porque, como eu falei, ela vai usar sempre da forma melhor para ser mais maleável e mais, não que te agrade, mas que seja mais amena, mais pacífica, mais contemplativa, de forma a não te botar, muitas vezes, com mais conflitos. Esta consulta para a inteligência artificial não é de todo mal, mas ela tem suas restrições. Observe que eu falei, de tudo que eu falei, você entenda uma coisa, é válido, é inteligente. Agora, perguntas bem feitas, relacionamentos bem feitos, não é simplesmente você ir como está aí, cria um prompt, e a partir desse prompt você faz a pergunta. Não faça isso, é a sua vida, ok? Então sim, a inteligência artificial ela sempre vai funcionar como interpretação simbólica.
uma interpretação em que muitas vezes vai ser mais satisfatório do que muitas vezes você se desgastar procurando pessoas que você não tem a mínima ideia de quem aquela pessoa seja e se ela é um vidente ou ela é simplesmente uma pessoa que está estudando símbolos e arquétipos. Veja que este mundo aqui é tão complicado nessa perspectiva de você saber com quem você vai consultar, com quem você vai se deparar e que tipo de pessoa está aqui do outro lado da mesa. Então, o tarô tem muitas caras. O tarô, ele não é algo que precise ser consultado só por uma pessoa física. Ele pode ser consultado pela inteligência artificial, por um aplicativo, mas com sabedoria, inteligência, pés no chão. Tá bom? Então, sim, o tarô a inteligência artificial pode te ajudar e muito nas consultas. Então, te espero para o próximo vídeo, onde tirarei mais dúvidas sobre o tarô, como usá-lo e como ele funciona.